Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro do nosso programa Terra, Meu Amor, esse espaço de partilha, de troca de ideias, de conhecimento sobre realidades que nos trazem nossos convidados, para que cada vez mais a gente possa se fortalecer num propósito de declaração de amor à nossa Terra-mãe. Hoje eu trouxe uma pessoa linda, uma nova amiga e já queridíssima no meu coração, que eu vou apresentar em seguida para vocês. Ela vem de bem longe para falar com a gente, vem lá do hemisfério norte da Bélgica, conseguiu abrir um espaço para estar com a gente no Terra Meu Amor, e desde já eu manifesto a minha profunda gratidão por ter você aqui com a gente. Então, como sempre, eu abro o nosso programa trazendo um poema, e hoje o poema que eu trago é da nossa querida Cora Coralina, e o poema diz assim: Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria a tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras. Faz doces, recomeça. Faz da tua vida mesquinha um poema e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma tua parte. Venha a estas páginas e não entraves seu uso aos que têm sede. Então, esse é o convite da Cora Coralina para que a gente ajunte novas pedras para construir uma nova catedral de novos tempos. E é com esse convite que eu recebo com a gente aqui Larissa Bombardi, querida. Que alegria ter você aqui no Terra, meu amor, vindo de terras tão distantes para estar com a gente. Que pessoa linda. Gratidão, Clarice. Obrigada, Regina. Gratidão a minha. Muito obrigada. Larissa, eu vou apresentar um pouquinho do seu vastíssimo e maravilhoso currículo, né? Tenho certeza que as pessoas vão Uhum, ficar encantadas por você. Então, Larissa Bombardi, ela é geógrafa, ela é mestra e doutora em Geografia Humana e professora associada do Departamento de Geografia da USP, Universidade de São Paulo. Ela também é uma exilada nesse momento, em função de um trabalho extraordinário que ela realizou, uma tese que se chama A Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil, que ela vai comentar sobre isso com a gente, e que forçou que ela e os seus filhos, Iane e Alain, né, de 13 uhum. e 11 anos, fossem morar na Bélgica, de onde ela conversa com a gente. Eu acho importante também dizer que, nesse momento, a Larissa ela está como convidada da SESMA na França, né? E ela Uhum, também ela preparou um trabalho importantíssimo que eu acho que se chama Geografia das Assimetrias, que eu gostaria uhum, muito de conversar com você sobre isso. Então, uhum, Larissa, seja muito bem-vinda ao nosso Terra, meu amor, gratidão. Eu gostaria de começar conversando com você sobre esse movimento que você teve que fazer de sair do uhum. Brasil, depois de fazer um trabalho primoroso, um presente para todos nós, na verdade, e que, na verdade, representou um peso para você, né? Como que é Uhum. isso, Larissa? Isso tem muitas instâncias, né, Regina? Acho que a primeira, que é essa e que marcou, tem marcado a minha e as nossas vidas, que é o exílio, né? Que trabalho é esse, né? O que esse trabalho mostrou? Para dizer o que ele mostrou, há 2 semanas eu estive em Edimburgo, era um evento sobre a integridade da ciência, era um evento em homenagem a um pesquisador húngaro, radicado na Escócia, que foi o primeiro pesquisador que identificou o efeito dos transgênicos, das batatas transgênicas, e ele foi perseguido, ele foi demitido da universidade em que ele trabalhava, e eu fui convidada a falar nesse evento como um testemunho de como isso segue acontecendo, né? O quanto os pesquisadores são perseguidos quando aquilo que eles trazem desafia a maneira econômica, digamos assim,
em que o mundo está organizado. Então, para ilustrar, estou contando desse evento que falava sobre a integridade da ciência. Enfim, então o trabalho que eu fiz, né, é um atlas, eu produzi um atlas, foi um pós-doutorado que eu fiz na Escócia, com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, e é um atlas que compara e discute criticamente o uso de agrotóxicos no Brasil e na União Europeia, e, sobretudo, traz à tona a grande contradição que está no fato de grande parte dos agrotóxicos utilizados no Brasil ser proibida nos países de origem, nos países que exportam. Então, o trabalho traz à tona esse debate, essa grande contradição, e ele traz à tona também os impactos, sobretudo na população humana. Então, com muitos mapas, eu vou mostrando o número de pessoas intoxicadas com agrotóxicos no Brasil, o número de crianças intoxicadas com agrotóxicos no Brasil, inclusive bebês intoxicados com agrotóxicos no Brasil. Então, tudo isso é muito chocante. Eu mesma me choquei, chorei diversas vezes ao tomar contato com os números. Então, esse trabalho, quando foi lançado na Escócia e na Alemanha, em 2019, na sua versão em inglês, quando eu voltei ao Brasil, eu passei a sofrer vários tipos de ameaça. Então, eu penso que também porque o trabalho mostra aquilo que a gente chama de círculo de envenenamento, quer dizer, essas indústrias têm sede na União Europeia, vendem substâncias que são proibidas na própria União Europeia para países como o Brasil, não só, mas sobretudo o Brasil. O Brasil é o principal destino dos agrotóxicos proibidos na União Europeia, mas, de alguma forma, há o círculo de envenenamento, porque quando o Brasil exporta os seus alimentos, potencialmente eles contêm esses resíduos dessas substâncias, não só potencialmente, de fato contém, porque depois, 2 anos depois, analisando o monitoramento que a União Europeia faz de resíduos de agrotóxicos nos alimentos, 70% dos alimentos que são originários do Brasil e que chegam na União Europeia, eles têm algum resíduo de agrotóxico, e em torno de 7 a 8% tem resíduos de substâncias ou que são proibidas na União Europeia ou que estavam com a quantidade acima do limite estabelecido aqui. Então, eu acho que isso, de alguma forma, mexe, digamos assim, com esse aspecto econômico, mesmo porque o dono da principal rede de mercados orgânicos na Escandinávia decidiu boicotar os produtos brasileiros após tomar contato com a minha pesquisa. Então, isso tem a ver com o papel, digamos, que o Brasil exerce na economia mundial, que é um papel que eu diria subalterno, em muitos Subalterno? sentidos. Sim, Uhum, subalterno. E, assim, a gente vê que os países, vamos dizer, do Mercosul, né, eles exportam commodity, né, produtos agropecuários, minério, uhum, né, uhum, e, em uhum, compensação, a gente recebe tecnologias, etc. e tal. Já gera uma uhum, relação de profunda desigualdade. Só que o uhum, mais curioso é que o que a gente exporta como alimento, como produto, né, vai uhum, carregado desses agrotóxicos. E o que a gente está vendo no Brasil, Larissa, é o seguinte: é uhum. que a grande mancha, por exemplo, que vem destroçando um dos biomas mais importantes do Brasil, que é o Cerrado, é Sim. justamente o agronegócio, é o Uhum, plantio de soja. E eu vi uma uhum, entrevista sua na qual você dizia assim que aqui Brasil, Uruguai e Argentina, a uhum. mancha que tem de produção de soja equivale à França. Quer dizer, Exatamente. e isso gera uma dor, porque essas pessoas que moravam antes nessas terras, que hoje Uhum, vivem essa aridez da soja, eram uhum. produtores rurais que migram para as cidades, ou seja, é um impacto, é uma bola de neve, né, Larissa, isso aí? É uma bola de neve. Na minha perspectiva, acho que os grandes problemas sociais urbanos e rurais, assim como os problemas ambientais, eles estão associados à maneira como a terra tem sido apropriada no Brasil, como ela foi apropriada historicamente e como ela continua sendo apropriada. Então, se a gente considera que a gente tem uma área igual à França,
nos países do Mercosul cultivada com a soja, e que metade, mais da metade, na verdade, 56% do volume de agrotóxicos utilizado no Brasil é voltado para a soja, a gente tem noção do que significa essa tragédia. É uma tragédia que ela é social, é uma tragédia que é ambiental. E essa tragédia só acontece porque a terra é controlada por uma. Ela é monopolizada. A gente tem esse mono de um, né? E nesse caso é um mesmo, a gente tem 1% dos proprietários rurais controlando mais da metade das terras no Brasil. Então, por isso, é uma escolha. Então, quando dizem, mas no Brasil se usa muito agrotóxico porque nós temos mais de uma safra, porque a gente está num clima tropical, eu digo, não, mas essa é uma resposta biológica para um problema que é social. Quem decidiu converter uma área equivalente à Alemanha no Brasil, a área com soja no Brasil equivale ao território da Alemanha. Quem decidiu converter uma Alemanha inteira em soja fomos nós. Nós aqui, não, né? Mas, enfim, foi uma decisão política do país, política e econômica. Então, realmente o impacto que há no Cerrado, essa devastação que antes era física e agora, além de ser física, ela é química também, essa devastação está relacionada à maneira como o Brasil se coloca na economia mundo. Então, majoritariamente exportando minérios e produtos de origem agropecuária, portanto, com baixíssimo valor agregado, por isso a gente se insere economicamente de forma subalterna, mas não só economicamente, ambientalmente, socialmente e do ponto de vista da saúde também. Então, nós nos subalternizamos a troco de nada, na verdade, porque não traz benefício para o conjunto da sociedade brasileira esse modelo de economia, que é muito mais do que um modelo agrícola. É um modelo econômico, é uma forma de se inserir na economia mundial. É uma forma de gestão do território que, na verdade, não beneficia a sociedade brasileira, porque esse impacto, essa monopolização do território, por exemplo, pelo agronegócio, não está alimentando a população brasileira. Nós estamos com populações inteiras em situação de segurança alimentar, e a gente sabe que a maioria dessa produção é para alimentar gado, é para ir para fora do Brasil. E isso é muito preocupante, realmente, Larissa. Olha, antes de fazer a próxima pergunta, eu realmente gostaria de pedir perdão a você pela ignorância do momento que nós vivemos no Brasil, de ter uma pessoa tão brilhante, com um trabalho tão maravilhoso, você ter saído daqui. Me lembra a Rachel Carson, né? Que escreveu A Primavera Silenciosa. Ela sofreu tanta retaliação, e isso há décadas atrás. Então, agora, ver você vivendo essa história, eu, assim, como cidadã brasileira, eu te peço perdão, porque, assim, nós precisamos de pessoas como você, nós precisamos do seu trabalho, e eu quero acreditar que o momento que a gente está vivendo agora no Brasil é um novo momento, sabe, Larissa? Então, assim, eu assim, vi que você, nesse momento, nessa pesquisa que você está fazendo no SESMA, na França, você trabalha o impacto sobre pessoas, sobre... Eu posso falar, eu estou agora trabalhando esse trabalho na França, eu estou discutindo a questão do impacto dos agrotóxicos nas mulheres e na infância. Sim. Então, ele tem um recorte que é um recorte etário, e vou dizer por que é esse recorte etário, porque eu estou focando nas crianças, e também tem um recorte de gênero, porque nas mulheres. Então, as crianças, porque as crianças são a geração futura, elas já são o futuro, e acho que é algo da salvaguarda da humanidade, né? Todos os países que são países membros das Nações Unidas são países que prezam pelo o direito da criança, né? O direito à vida, Claro. primeiro de todos. E as crianças, Regina, se a gente olha a quantidade, se a gente olha a população intoxicada com agrotóxicos no Brasil, 18%, em torno de 18% são crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Então, não é possível que a gente lide com um infanticídio dessa ordem, né? Praticamente 1/5 da população intoxicada são crianças. Isso é um infanticídio, eu posso usar essa palavra, um abuso, não tem palavra para descrever isso.
Sim, E as mulheres, né, tem um recorte de gênero, eu estou olhando para a questão de gênero também, porque, embora em termos numéricos, as mulheres não são as mais afetadas, digamos assim, quando a gente olha a população numericamente mais intoxicada é a população masculina, mas, na verdade, toda a carga ela está nos ombros das mulheres, não só nos ombros, em todo o corpo. Por que que ela está? Por que que as mulheres estão mais afetadas por isso? Porque os abortos espontâneos em função da exposição a agrotóxicos, eles acontecem no corpo das mulheres. Porque gerar crianças com uma formação fetal em função da exposição a agrotóxicos isso acontece no corpo das mulheres, porque quem vai criar as crianças com todas essas doenças que vão aparecer em função dessa exposição são as mulheres, porque quem vai cuidar da população que fica doente também são as mulheres. Então, tem uma carga que é emocional, que é psíquica, que é física, que está nas nossas costas, no fim das contas. É isso que tem acontecido. Então, é um trabalho que está olhando para isso, para a infância e para a questão de gênero e também para as possibilidades. É um trabalho que, em conjunto com a Isabelle Hellenkamp, que é a pesquisadora que me recebe, que é francesa e que fala muito bem português, que já viveu no Brasil, ela coordena uma equipe com excelentes pesquisadores e ativistas no Brasil, no Vale do Ribeira e na zona da Mata Mineira, mostrando o quanto a agroecologia ela é uma forma de empoderamento feminino, sim, além digamos, de todo o aspecto ambiental que a agroecologia traz como um mecanismo alvissareiro, como o caminho do futuro, ela também é um caminho de empoderamento das mulheres. Então, eu tô, como diria o Paulo Freire, tem a denúncia e tem o anúncio, a gente está olhando para o anúncio também, diante de tudo isso, dessa tragédia que a gente vive, e quando eu digo tragédia, é tragédia mesmo, há uma sim, pesquisadora chamada Ada Pontes, agora na Fiocruz, terminando o doutorado dela, ela estudou puberdade precoce na região da Chapada do Apodi, no Ceará, próximo a Limoeiro do Norte, e eu sempre conto isso porque é algo que me chocou muito e que eu acho que é importante que as pessoas saibam. Quando eu li pela primeira vez puberdade precoce, eu imaginei que eram meninas menstruando mais cedo do que o normal, e na verdade não era isso. Eram bebês, meninas de 2 anos, que já tinham desenvolvido mamas e pelos pubianos em função à exposição a agrotóxicos. Então, é disso que a gente está falando. Então, não sim. é possível a gente lidar com isso. E a gente precisa encontrar os caminhos, porque, como você mesma disse, essa agricultura, essa é uma discussão que eu tenho feito, sabe, Regina? A agricultura já não é mais sinônimo de produção de alimentos. Então, toda essa tecnificação, todo esse aparato químico para a agricultura veio com a promessa no pós Segunda Guerra Mundial de que seria uma solução técnica para resolver o problema da fome. E, na verdade, passados 70 anos, a fome ela aumentou. Sim. Ela nem estabilizou, ela piorou mundialmente. E no Brasil, como você mesma mencionou, ela dobrou nos últimos 4 anos. Então, é uma falsa resposta. Essa é uma resposta muito boa, né? Esse comércio de agrotóxicos mundial ele interessa às empresas transnacionais sediadas no hemisfério norte e também aos grandes produtores rurais, mas definitivamente não interessa ao conjunto da sociedade e muito menos ao planeta. Então, a gente com certeza precisa encontrar as alternativas, elas já estão aí. Os Sim. camponeses e os povos tradicionais, assim como os povos originários, é, eles têm esse arcabouço de conhecimento centenário, milenar, que nos Milenar. ensinam, eles nos ensinam os caminhos, a gente tem as respostas. Sim, essa aqui é uma questão que eu gostaria de conversar com você, porque eu sinto assim que no Brasil
o Brasil, agora, nesse momento, nós estamos vivendo uma transição ecológica. Eu ontem conversava que, na verdade, esse é o momento no Brasil da gente construir um Estado democrático ecológico. Essa que Uhum, tem que ser a nossa meta. Como que nós vamos construir um Estado democrático ecológico? Um país que tem 5 biomas, tem Amazônia, né, tem uma população diversa, multicultural, multirracial. Nós temos um potencial extraordinário para a reversão de cenários. Então, assim, e eu vejo que também a gente, nesse momento, está sendo convidado para sair desse referencial de quantidade, como você falou, uhum, e que era a meta antiga, vamos alimentar o mundo todo, uhum, quantidade. E, uhum, na verdade, não chegamos lá, né? Temos populações vastíssimas no mundo em situação de segurança alimentar. Então, nesse sim, momento, nossos olhos têm que ser para a qualidade. Né? Como que a uhum, gente pode, Larissa, no seu entendimento, uhum, reverter esse cenário? Porque uhum, a mídia estimula um consumo absurdo e sem consciência. Então, antigamente a gente falava, ai, vou comer uma saladinha. Saladinha uhum, significava saúde. Hoje em dia, uhum, se você não souber de onde vem sua saladinha, você pode estar uhum, se envenenando, não é verdade? uhum, Então, assim, como é uhum, que nas suas reflexões você tem pensado sobre esse momento de transição no Brasil, de transição ecológica para a construção de uhum. novas realidades? Eu acho que esse é um momento muito positivo. Por que que eu estou dizendo isso? Eu acho que o presidente Lula, ele foi eleito e teve um apoio internacional em função da importância da pauta ambiental. E eu acho que é uma oportunidade única. É um governo em que a gente tem canais para falar sobre a importância dos direitos humanos, sobre a importância da preservação ambiental, sobre a segurança alimentar, sobre a soberania alimentar. A diferença entre segurança e soberania: segurança é quando a gente come aquilo que é suficiente em termos nutricionais, e soberania é quando a gente come tudo isso com qualidade. Um alimento limpo, livre de transgênicos, livre de agrotóxicos. Então, é um espaço, a gente tem esse espaço. A gente teve em Nova York, Regina, em março, onde eu, inclusive, tive o prazer de te encontrar pessoalmente, por ocasião do encontro das Nações Unidas sobre a água, e nós lançamos uma aliança internacional lá, chamada IPSA, uma sigla em inglês, que é International Pesticides Standard Alliance, quer dizer, uma aliança em torno de uma padronização para agrotóxicos que prevê, né? A gente quer prever a eliminação programada dessas substâncias, mas a ideia é que a gente traga esse tema e que a gente construa os mesmos padrões no mundo todo, que a gente entendimento de que nós do hemisfério sul não somos sub-humanos, nós somos feitos do mesmo material que um cidadão europeu. Então, obviamente, que a nossa água não pode ter 5.000 vezes mais resíduo de glifosato do que a água na União Europeia. O nosso feijão não pode ter 400 vezes mais resíduo de malationa do que o feijão na União Europeia. Então, é diante desse quadro assimétrico que a gente quer operar. E para que uma alteração, digamos assim, em nível internacional, na legislação internacional aconteça, um país precisa propor. E seria muito importante, muito, digamos assim, seria ideal que o governo brasileiro, por exemplo, pudesse abraçar e ser o país a oferecer esse debate, essa discussão, esse sediar, digamos assim, nas Nações Unidas essa proposta. Então, eu vejo com muito bons olhos o atual governo. Eu acho que esse é o momento. A gente tem a ministra Marina Silva, a gente tem o secretário executivo Capobianco, que recebeu o nosso statement, que ele recebeu a nossa carta de intenções em Nova York, a gente tem o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, a gente tem um comprometimento com o bem comum. Eu acho que isso é importante, bem comum não só para nós, mas para o planeta. Então, Sim, eu acho que a gente tem um caminho aberto agora. Eu tenho sim, visto isso de uma forma. Eu sei que nós temos muitos desafios, não é fácil. Um país em que tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados, majoritariamente com representantes do agronegócio,
que tem influência direta do lobby internacional, inclusive dessas corporações. Então, a gente vive uma discrepância, porque o país é majoritariamente urbano e a representatividade maior no Congresso é de representantes do agronegócio que têm ido, infelizmente, na contramão do que seria construir o bem comum. Eu penso que se a gente trouxer o alimento como fio condutor num projeto de nação, a gente tem capacidade de lidar com todas essas questões que a gente abordou. Sim, Larissa, eu estou de pleno acordo com você. Inclusive, eu tenho pensado muito justamente nas comunidades, na sociedade, porque nós precisamos chegar, fazer chegar nas pessoas essas informações, o que é alimentar-se. Porque quando um cidadão, uma cidadã recebe uma notícia como essa da pesquisa lá do Ceará, ou a pesquisa dessa quantidade de agrotóxico, vem um sentimento de impotência, uma perplexidade. O que eu posso fazer a respeito? E há muito que o cidadão e a cidadã pode fazer nesse momento como vamos dizer assim, um ponto de resistência, porque tudo isso está vinculado a toda uma realidade de consumo, né, Larissa? Que também a gente precisa reverter. Então, assim, eu vejo que, assim, de um lado, a importância do trabalho que você vem desenvolvendo. Eu fiquei muito feliz de conhecer você em Nova York e também participar do lançamento do IPSA, né? Isso é algo que realmente é uma sociedade, uma aliança, né? Para lidar com essa questão, e lá nós discutíamos justamente, o foco era a Conferência da Água. Então, assim, toda essa gestão do território impactada por pesticidas, tudo isso vai parar nos nossos rios, né? A gente está vendo agora a questão dos Yanomami, o adoecimento das populações, o uso do mercúrio, enfim. Então, assim, é um cenário que aponta para nós, brasileiros e brasileiras, a necessidade de uma tomada de consciência, né, Larissa? O nosso tempo está terminando, querida. Eu teria tanto para te perguntar ainda, acho que os telespectadores também. Então, eu vou deixar você para você trazer essa sua percepção. Como é que você está olhando o Brasil nesse momento e o que você poderia trazer assim de esperança, de transformações para os nossos Eu telespectadores? acho que a gente está cheio de bons indicadores de esperança de transformação, a começar pelas experiências agroecológicas que florescem no Brasil, que crescem e que são o caminho para a construção de uma alimentação sadia e de um bem viver que tem que ver também com o bem-estar daqueles que estão no campo produzindo. Isso é muito positivo. É positivo também que esse tema tomou um espaço, hoje tem um espaço de acolhimento em todos os setores da sociedade. Eu vejo isso na minha própria experiência. 10 anos atrás, numa eleição, ninguém falava sobre agrotóxicos e hoje todo mundo se vê obrigado a tocar no assunto. Então, isso é muito positivo. E indicar para as pessoas, por exemplo, que procurem a campanha contra os agrotóxicos e pela vida. A gente tem uma campanha maravilhosa em torno desse tema. A gente tem caminhos já abertos e é só a gente seguir trilhando esses caminhos. Tá ótimo, Larissa. Muito obrigada, querida. Eu agradeço demais. Eu acho que a gente ainda vai se ver outras vezes por aqui pelo Terra, meu amor. E para você que estava com a gente até agora, fica esse convite, né, para a gente começar a prestar mais atenção. De onde está vindo o nosso alimento? O que a gente está compartilhando com os nossos filhos, com a nossa família, entende? E fortalecer essas instâncias que estão construindo um futuro sustentável para nós e para as gerações futuras, né, Larissa? Obrigada, querida. Um beijo, Obrigada a você. gratidão. Até o Gratidão nosso a próximo minha. encontro. Até lá. Até.